Gente, próximo pensamento. Então tá bom. O artigo que eu vou apresentar é uma comparação entre o midline e um... O midline nada mais é do que um acesso periférico, que não é um acesso central, ao contrário do PIC, ele é um acesso central pegado através da periferia. Para comparar esses dois, eu vou falar um pouquinho mais sobre eles para a terapia intravenosa. Então, o artigo foi esse aqui do JAMA, foi no Open, foi um clínico, um RCT. Qual a tradução? Isso aí, muito obrigada. Foi desse ano, teve uma duração de 2 anos, começou em 2018, acabou em 2022, e foi publicado esse ano, em março, no JAMA. Então, eu vou apresentar sobre ele. Acho que primeiro, como eu já falei um pouquinho, mas é importante a gente falar da diferença entre o midline e o PIC. O PIC, então, é um catéter que é inserido perifericamente, mas ele chega até o átrio, a veia superior, a veia cava superior. Eu tô um pouco desértica, perdão, mas vai ficar assim até o fim, acho que é voltando de férias. E o midline, por outra vez, ele é um catéter periférico, só que ele fica antes da veia axilar, então ele é realmente só periférico. Então, a ponta do midline, ele normalmente fica na veia cefálica ou basílica, inferior à região axilar. Ele é indicado quando a gente está pretendendo fazer uma terapia intravenosa estimada de 4 a 6 semanas. Não tolera substâncias vesicantes, o que corrobora para falar que ele é um acesso periférico também. Ele é de menor custo e melhor acessibilidade, assim. Pelo menos foi isso que eles consideraram nesse estudo. Não sei se é verdade em outros lugares que a gente... Lá. Isso foi num hospital terciário, universitário, que para eles, nesse ambiente, é menor custo e melhor acesso. Já o PIC, a ponta dele para na cava superior, é próxima à entrada do átrio, é indicado quando vai usar a terapia intravenosa por mais do que 14 dias, ou até meses mesmo, mas os guidelines falam mais até 1 mês, 30 dias, assim. E precisa de uma necessidade de instrução um pouco maior, e tolera substâncias vesicantes, já que ele é um catéter central. Então, qual a introdução? O que eles pensaram para fazer esse artigo? Nesse hospital terciário, universitário, tinha uma grande demanda de passagem de PIC por conta de terapia intravenosa, principalmente antibióticos de longa permanência. Então, eles tinham muita demanda, e essa demanda vinha, então, porque não era necessário um central, então não precisava ser triplo lumen, não precisava ser por conta de droga vasativa, ou por coleta de exame recorrente, pacientes muito complicados que chegavam nesse hospital e era falha de acesso, então o PIC fazia sentido para talvez ficar coletando exames ou alguma coisa assim, e tratamentos prolongados, tipo uma endocardite. Só que, como foi dito, no caso deles, tinha a opção de ser o midline, o PIC nesse cenário tinha maior custo, também tinha maior tempo, tinha que mobilizar pessoas para conseguir treinar outras, gastava mais dinheiro com isso também. Então foi nesse cenário que eles pensaram em fazer esse estudo de não inferioridade. Então, quais são as indicações do midline que eles usaram meio que para se basear nesse estudo? Eles usaram essa Infusion Nurse Society de 2016, que eles falavam que era indicado um midline quando a gente tinha um tratamento previsto de 1 a 4 semanas. Eles também viam o Guia de Adequação de Catéter Intravenoso de Michigan de 2016, que eles falam que o midline é superior para a infusão periférica quando essa infusão é de 6 a 14 dias. Só que isso baseia-se principalmente em opinião de especialista em revisão sistemática de estudo de corte. Então, assim, osso. E daí eles pensaram na principal pergunta deles, que foi, o midline é uma alternativa não inferior ao PIC para o tempo de terapia intravenosa periférica em um centro terciário. É isso que o Arthur falou, principalmente, que nesse cenário em que eles estavam. Eu acho que aqui talvez o midline não seja algo tão acessível. O que eles fizeram, então? A metodologia e o desenho do estudo foi um estudo prospectivo, foi um estudo aberto, foi por grupos paralelos e randomizado, e foi um estudo de não inferioridade. Então, eu sei que para não inferioridade a gente não costuma fazer pico, mas minha cabeça funciona assim, então foi assim que eu achei mais fácil de apresentar também. Então, a população do estudo são todos os pacientes adultos encaminhados para meio que a equipe de radiologia desse instituto passar um PIC. Os critérios de inclusão foram a duração prevista de um tratamento entre 1 a 4 semanas, e quando a gente falava em exclusão, a exclusão era um pouquinho maior, eles foram bem criteriosos em relação a isso. Então, lembra que aquela indicação de midline a gente falava que tinha que ser mais de 6 dias até 30 dias? Então, se saísse disso já era exclusão. Eles usaram aquele o primeiro que eu tinha mostrado, que era da Nurse Society.
Como eu já falei para vocês, se é vesicante, ele provavelmente vai flebitar, então eles já tiraram isso como uma provável fator confundidor que poderia causar mais disfunções. Então, a osmolaridade, se fosse maior do que 90, já era excluída, nutrição parenteral, quimioterapia, se fosse necessário fazer reposição de potássio, ou droga vasoativa também, em um pH de 5, 9, devido às correções. Eles também consideraram como critério de discussão doença renal, pela preservação da veia. Então, se você tinha uma taxa de filtração glomerular menor do que 30, já era considerado exclusão numa tentativa de preservar a veia desses pacientes. Com trombose venosa pré-existente ou estado hipercoagulável conhecido, também, mais uma vez, para tentar impedir que eventos adversos entrassem nesse conto, como se fosse só do catéter, quando, na verdade, provavelmente era algo já relacionado ao paciente. Incapacidade de fornecer consentimento informado ou necessidade de um catéter central com múltiplos lúmens, e também foi excluso pacientes que estavam em UTI. Um ano depois, porque foram 2 anos, começou a coleta em 2018, acabou em 2022. Um ano depois, eles excluíram pacientes que tinham coleta de sangue difíceis e era pedido a inserção de PIC para conseguir fazer essas coletas. Então, teve essa alteração no protocolo depois de um ano. Como foi feito o follow-up desses pacientes? Eles, depois que foi inserido o catéter venoso, eles foram seguidos até 7 semanas, ou 1 semana até depois da remoção. A segurança e a eficácia foram as comunicações semanais entre assistente de pesquisa e profissional da saúde que estava fazendo assistência no momento, e prevenção e tratamento de infecções relacionadas ao catéter era protocolo ali, era uma diretriz padrão. Não houve nenhum acompanhamento de rotina de imagem, e dor local e edema, daí sim a gente pedia um ultrassom, mas não era nada disso feito em rotina. Dessa forma, o que foi considerado, então, uma intervenção, que era o catéter venoso de midline. O controle seria o PIC, que a gente está tentando provar que o midline seria não inferior, então uma alternativa para o PIC. E o desfecho foi a porcentagem de pacientes sem eventos adversos ou disfunções relacionadas ao catéter venoso que necessitavam de intervenção médica durante o acompanhamento. Então, o que eles consideraram como eventos adversos? Suspeita ou confirmação de infecção local, ou ICS, uma trombose venosa profunda ou superficial, dor, sangramento, eles consideraram também, e morte, relacionado ao catéter venoso central. Bem tranquilo. Disfunção, retirada e migração acidental, vazamento ou fratura, eles consideraram como oclusão incompleta quando a gente não consegue injetar o tratamento proposto, mas aspirar e era mais parcial. Foram essas diferenças que eles fizeram. E intervenções que eles falaram que as intervenções médicas seriam então, necessidade de remoção do catéter venoso, ou reposicionamento, ou substituição, e ter que ter feito alguma administração de medicamento em algum momento adverso ali. Foi visto alguns desfechos secundários também. Foi visto a porcentagem de cada evento adverso. Então, a quantidade de eventos adversos foi visto também, e alguns eventos adversos também foram analisados. O número de eventos adversos e disfunções por 1000 dias de catéter, na verdade é catéteres dias, tá? Tá ao contrário, é catéteres dias. E a sobrevivência sem esses eventos adversos e disfunção, a duração do procedimento, a necessidade de medidas adicionais para inserir o catéter venoso central, então injeção de contraste, fluoroscopia, e a porcentagem que necessitaram de outro catéter, e a remoção prematura também, devido a alguma complicação que pode ter sido relacionado ao catéter. Análise estatística, então, como é que eles fizeram? Eu não sei se foi algo... Eu queria que eles tivessem escrito um pouco melhor isso aqui, porque eles falaram que teve uma auditoria e depois, baseado em literatura, eles estipularam que 75% dos pacientes com PIC estariam livres de eventos adversos ou de disfunções, e a partir disso eles calcularam uma margem de inferioridade de 10, que não foi muito debatida também, foi só exposta, que eles consideraram que seria o suficiente para dizer que seria não inferior, considerando o cenário deles que é mais acessível e menos caro o midline. Mas eles não elaboraram muito, assim, eu senti um pouco de falta disso. E o número de pacientes que eles tinham calculado a partir disso foi 464, com um poder de 80%, e um P menor que 0,05, considerando significância estatística. Eles consideraram também um incremento de 10%, pensando nos pacientes que seriam perdidos, o número final foi 510. E, por fim, as análises que eles fizeram, então, o desfecho primário, já que é um teste de inferioridade, não inferioridade, foi exatamente isso. Para os outros foram usados superioridade, e compararam as taxas de 100 catéteres dia
Eu acho que eu botei errado em absolutamente todos, perdão. É a regressão de Poisson. E a porcentagem de pacientes sem eventos adversos ou disfunções foi com o Kaplan-Meier. Agora a gente vai um pouquinho para resultados. Então, realmente, assim, é um hospital terciário que eles tinha uma grande demanda, foram 6.821 pacientes elegíveis, mas foram 6.488 excluídos, principalmente porque eles não eram elegíveis para midline, assim, considerando o contexto desse estudo, não para midline mesmo. A outra maioria foi excluída porque provavelmente precisaria de um central, ou por uma minoria, as demais causas também, então por problemas logísticos ou por recusa mesmo de participar. Acaba que fica com 33 possíveis, 39 acabam sendo excluídos, que não puderam ser randomizados ou não precisou mais do acesso venoso, ou retiraram consentimento. No fim, a gente ficou com 294 que foram randomizados. Para quem foi para o midline, ficou 146. Alguns foram exclusos por perda de segmento mesmo, ou por tirar o consentimento. No total, da parte do midline, ficou 135 de análise. E quando a gente olha no PIC, ficou 148 randomizado, 11 excluídos pelas mesmas causas, e foi analisado 135. Só que teve um problema. Esse estudo, além de o protocolo ter sido mudado também, o recrutamento foi interrompido prematuramente pela sua taxa baixa de recrutamento. Foi de 2018 a 2022, então teve a pandemia aí no meio que complicou um pouco. Teve uma alta taxa de exclusão, como a gente pode ver aqui também, e por conta da pandemia que eu tinha dito. Então, aqui a gente está falando da tabela 1 da descrição, foi bem homogêneo, assim, então teve uma... Esqueci o nome dessa palavra. Divisão. Teve uma divisão bem similar entre todas as análises demográficas. Acho que uma coisa que eu achei legal, então, a principal causa que era indicado um PIC era para antibiótico mesmo. E aqui eu achei que foi absolutamente tudo igual. Principalmente que pacientes eram mais pacientes que estavam hospitalizados. Então, não era alguém que vinha encaminhado para passar um PIC para fazer um acompanhamento ambulatorial. Era alguém que já estava lá e precisaria continuar o cuidado. Eles também souberam o lado, não, foi bem diferente, foi igual, eles randomizaram de uma forma esperada. Daí, quando a gente já fala mesmo do resultado, quando a gente está falando do resultado primário, os pacientes, então, que não tinham nenhum evento adverso relacionado ao catéter venoso central. Esse foi o efeito que a gente tentou ver se não tinha inferioridade. Ele deu um P maior do que 0,05, ele foi considerado como não significativo para não inferioridade, e foi visto que os pacientes que estavam em uso de PIC, eles tiveram menos eventos adversos, então eles ficaram 93,4% de todos os pacientes que fizeram inserção de PIC, eles não tiveram nenhum evento adverso ou disfunção de catéter. Quando a gente olha para o midline, do total que foi estipulado, que era o 135, 90 conseguiram ficar sem nenhum problema. Então, a maioria teve problema. É isso. Não foi a maioria, né? Foi 40%, mas em comparação aos dois, foi principalmente o midline que ficou com problemas. E quando a gente fala no número de eventos adversos relacionados ao catéter, a gente vê também que deu significância estatística e foi principalmente no midline. Então, teve pacientes que tiveram um evento adverso, até muitos, aqui eles colocou 1, 2 e 3, muitos tiveram eventos adversos, e isso foi significativamente estatístico quando a gente compara com o PIC. E quando a gente usa a análise de 100 catéteres dias, também foi visto que o midline é maior. O 100 catéteres dias nada mais é que é o número de eventos adversos dividido pelo número de dias que o catéter está inserido vezes 1.000. Então, isso aqui ser maior mostra que teve mais eventos adversos também da parte do midline. E por fim, quando a gente estava olhando as disfunções mesmo, é a mesma coisa, a gente vê que o midline, ele teve mais disfunção, foi significativamente estatístico, e quando a gente olha de novo para o 100 catéteres dias, mostra que ele é maior do que quando comparado ao PIC. Então, o número de disfunções relacionadas ao catéter do midline foi 41 em comparação a 8 com o do PIC. Então, foi uma discrepância bem importante, assim. E aqui eu coloquei também para vocês verem que a principal disfunção que aconteceu ou era obstrução completa ou parcial do catéter.
Então, quando a gente colocava nessa intenção de avaliar 1.000 catéteres dias, tentando comparar uma com a outra, via também que o midline ficava com 9,7, enquanto o PIC ficava com 1,7, com significância estatística. E aqui ele fala completa ou parcial, mas a gente descobriu que é por conta principalmente de parciais mesmo. Então, 7,9 aqui por parte do midline e 0,2 do PIC. Nos demais, eles avaliaram alguns efeitos adversos, então, por exemplo, cegamento, sangramento, por exemplo, ou relacionadas às infecções, ou trombose, ou flebite, nada disso foi significativamente estatístico diferente um do outro. Teve baixa recorrência desses eventos, inclusive. E por fim, acho que não é por fim, tem mais uma tabela, mas aqui fica bem claro, quando a gente olha para o eixo Y, são pacientes sem disfunção e sem complicações. Então, quando a gente olha no PIC, ele cai um pouquinho, mas se mantém estável, a curva abre bastante, mostrando que o midline perde bastante, tem muito mais efeitos adversos, muito menos pacientes sem efeitos adversos e sem disfunção relacionada ao midline, com uma significância estatística. E, por fim, tem essa tabela 3, que foi o follow-up dos pacientes, que foi até 7 semanas depois de inserido o catéter, ou até 1 semana depois de ter tirado. Foi significativamente estatístico a retirada de catéteres, principalmente do midline. Então, como ele tinha muito disfunção e efeito adverso, isso também correlaciona. Fala que os eventos adversos talvez foram necessários à retirada do catéter também. E daí, a discussão que eles trazem é que eles falam que muitas pessoas desses estudos foram solicitados PICs, só que eles não eram elegíveis para o midline. Mas e se isso fosse fora desse estudo, a maioria seria elegível para passar um midline, só não foi por conta do critério de exclusão que eles consideraram como rigoroso para esse cenário todo. Então, eles acham que o critério de exclusão rigoroso reduziu o recrutamento de pacientes e reduziu também o efeito adverso de disfunção do PIC, porque a disfunção do PIC nesse estudo deu 6,6. Só que quando comparava com a literatura, a disfunção do PIC dava 20%. Eles acham que o baixo recrutamento acabou selecionando certos pacientes e o que proporcionou um maior evento adverso por parte daqueles que estavam fazendo uso de midline. E o midline permaneceu alta, o que corroborava com o que já era visto em literatura. O que eles acham que principalmente tem acontecido é que quando a gente olhava a tabela, a gente via que o evento adverso ocorria principalmente por conta da oclusão parcial do lumen. Quando eu expliquei para vocês que o midline ele entra na fossa cubital e antes de chegar na axilar, continua sendo um vaso fino. Então, a oclusão parcial era quando a gente tentava tirar sangue e não vinha. Então, provavelmente era porque ele estava num vaso que já era fino, ao tentar puxar, realmente não vinha, porque era totalmente diferente de um central. E isso configurava com um evento adverso. E foi por isso que eles mudaram o protocolo para tentar tirar aqueles pacientes que estavam tendo coletas de sangue recorrentes, para ver se conseguia tirar essa obstrução parcial relacionada ao midline. Só que eles viram que essas maiores disfunção do midline, que levavam a uma remoção prematura, também, após a exclusão, o resultado ficou igual. O midline continuava com mais efeitos adversos, apesar dessa tentativa de ajuste do protocolo. Mas tem algumas limitações esse estudo. Então, o N calculado não foi atingido, foi parado prematuramente. A validade externa é bem limitante, é um estudo terciário, é um hospital universitário terciário, que tem mais condições do que talvez a nossa realidade também. Foram usadas poucas análises demográficas da população estudada também. E teve uma mudança de protocolo que talvez deixa a análise estatística um pouco mais fragmentada também. E o desenho aberto, que dá alguns viéses de desempenho e detectação. Pode ser que ali quem estava manipulando talvez tivesse mais cuidado com um e não tivesse mais cuidado com o outro também. E isso tudo, junto com essas limitações e tudo que eu disse, a conclusão que a gente tira desse estudo é que o midline não demonstrou ser uma alternativa não inferior ao PIC. E o midline tem uma maior porcentagem de eventos adversos ou de disfunção. Eles até discorreram de tipo, será que precisaria de um N maior para mostrar sobre eventos adversos do midline? Como foram muitos eventos adversos com poucos pacientes, eles acham que mesmo se aumentasse o N, não seria suficiente para aumentar a população e talvez reduzir esses eventos adversos.
Eles acham que mesmo assim foi um evento adverso e disfunções muito grandes e que o midline continua sendo uma alternativa, não sendo uma alternativa não inferior ao PIC. E por conta de tudo isso, acaba que o midline tem uma taxa de remoção bem mais prematura. E o estudo foi isso. Então ele não pode dizer que ele não pode se dizer que ele é uma alternativa ao PIC. É isso.